Deste Evangelho do Rei, o Evangelho de Mateus, e hoje nós iremos falar sobre Jesus acalma a tempestade. Nós estaremos lendo Mateus capítulo 14, versículos 22 até o versículo 36. Abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Convido os irmãos a ler esse texto comigo, mesmo assentado como os irmãos estão. Nós estaremos lendo esse texto. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Todos juntos? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tua palavra é verdade. Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, ó Deus, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Toca, Senhor Deus, em cada coração aqui, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui mais crentes, mais fiéis, mais comprometidos, mais consagrados, mais apegados a Cristo e confessando como o verdadeiro Filho de Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A vida é como um barco que atravessa um grande oceano. Às vezes, navegamos mares tranquilos, calmaria, segurança, prosperidade, saúde, alegria, paz, abundância. No entanto, outras vezes, nós somos surpreendidos por situações adversas, por situações inesperadas, doenças, uma cirurgia, pandemias, enchentes como no Rio Grande do Sul, pessoas que perderam suas casas, perderam seus pertences, seus carros, perderam até mesmo vidas. Pessoas que perderam tudo nesta grande enchente, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Tempestades, secas em alguns lugares, como no nordeste do país, em outras partes do mundo. Ventos contrários, que podem arrancar o telhado e ceifar vidas. Assim, meus irmãos, estavam os discípulos de Jesus enfrentando os ventos contrários no meio do mar da Galileia. Após a multiplicação dos pães e peixes para alimentar uma multidão, Jesus ordena os seus discípulos aqui que tomassem um barco, navegassem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. As multidões que tinham se fartado de maneira abundante de pão
naquele dia. E Jesus então estava despedindo estas multidões. No Evangelho de João, chega a se dizer que eles queriam até proclamar o rei, porque Jesus fez um milagre, né, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E depois de ter se despedido da multidão, Jesus então foi até um monte para orar. E Jesus orou provavelmente das 6 horas até a madrugada, orando ali sozinho, derramando a sua alma diante do Pai, falando com Deus. Jesus nos ensina que nós devemos ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. Enquanto isso, o barco dos discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, a fúria do vento era muito grande. Você já enfrentou o vento contrário em sua vida, na sua família? O vento que se abate sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua existência? Ventos contrários existem. Entretanto, na 4ª vigília da noite, Jesus vai ter com eles. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos e ele foi andando, caminhando sobre as águas, mostrando que Jesus é 100% Deus e 100% homem, em uma só pessoa para sempre. Jesus é Deus. Jesus só andou pelas águas porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Os discípulos não conseguem reconhecê-lo, imaginam que eles estão vendo um vulto, um fantasma, coisa que os deixa aterrorizados. Eles estavam aterrados e eles começaram a gritar em desespero dentro daquele barco, e eles estavam desesperados, pensando que era algo do além. E Jesus dirige-se a eles usando as palavras confortadoras, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, impulsivo, sempre tomando a primeira palavra, ele faz um pedido ousado, um pedido para que Jesus pudesse então deixá-lo andar sobre as águas. Se tu és o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro passou pela incrível experiência de andar sobre as águas, desafiando as leis da gravidade e da flutuação. E essa é uma maravilhosa prova da divindade de Jesus, sobre a sua autoridade, quando Pedro andou também sobre as águas, permanecendo Pedro, flutuando sobre as águas, como se estivesse pisando num chão firme. No entanto, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, ele começou a submergir. O texto diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ele gritou e clamou, pedindo o livramento do Senhor. Rapidamente, Jesus estendeu a mão e salvando, mas ao mesmo tempo advertiu, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema, meus irmãos, foi que Pedro desviou o olhar, ao invés de continuar olhando para Jesus. Em lugar de olhar para a onda bravia, para o vento contrário, Pedro deveria continuar olhando para o seu mestre, para o Senhor da vida, para o Senhor do céu e da terra. Ele fixou os olhos nas ondas, e diante das circunstâncias, quando as ondas perigosas nos ameaçam, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Finalmente, Pedro e Jesus subiram no barco. Imediatamente o vento parou e as ondas cessaram sua fúria. E quando isso aconteceu, todos adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Jesus, o Rei Jesus, acalma a tempestade da nossa vida. Diante das tempestades, nós estamos sempre fazendo algumas perguntas. Por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Porque eu passo por sofrimentos na minha casa,
Porque eu enfrento, às vezes, algo inesperado. Porque somos sacudidos por vendavais maiores do que as nossas forças. Porque acidentes trágicos, perdas dolorosas, perdas de um ente querido, doenças graves que assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Enfim, o que Jesus nos ensina com essa passagem sobre as tempestades da vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, é que nenhum de nós está isento das tempestades da vida. Vamos dizer isso comigo? Nenhum de nós está isento das tempestades da vida. O texto diz que logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Foi Jesus quem compeliu os discípulos a embarcar e passar para o outro lado do mar da Galileia. Mesmo fazendo a vontade de Cristo, eles estavam sujeitos às tempestades da vida. Eles entraram naquele barco, eles foram para dentro daquele mar da Galileia, remando, fazendo a vontade de Cristo, e mesmo assim eles passaram por tempestades. O barco dos discípulos estava no meio do mar da Galileia, provavelmente a 5 a 6 quilômetros de distância da beira ali, da orla daquele mar, e era a noite é uma noite escura, uma noite de tempestade, uma noite sem estrelas, o vento contrário, enquanto Jesus estava no monte orando sozinho. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus não nos livra das tempestades, mas nas tempestades. Jesus chega a dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos enfrentar tempestades na vida. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo caído, onde nós temos perseguições, lutas, ventos contrários, perdas, lágrimas, mortes. Naturalmente, nós não gostamos de passar por essas coisas. Nós queremos sombra e água fresca. Antes, nosso desejo é atravessar o mar com bom tempo, vento favorável, tendo Cristo ao nosso lado e o sol brilhando nas nossas faces. Nós não queremos uma noite escura, uma noite de ventos contrários, de tempestades, das ondas bravias. Mas nem sempre é assim. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a vida cristã não é uma sala VIP, nem uma estufa espiritual. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas um campo de lutas renhidas. Nós estamos num campo de batalhas, nós enfrentamos lutas na família, na igreja, na sociedade, na política, nas nações. A Bíblia diz que nós iríamos passar por guerras e rumores de guerras, epidemias, passamos até mesmo por uma pandemia. Agora, o sul do país enfrentando enchentes, nunca antes registrado na história daquele estado. Vivemos num mundo caído, num mundo perverso, e enquanto estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a tempestades, enfermidades, pandemias, enchentes, mortes, ventos contrários. Ninguém está isento da dor, ninguém está isento das lágrimas, ninguém está isento das tempestades da vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Tudo estava escuro, o mar agitado, o vento forte, as ondas bravias, o barco sem controle. A morte parecia ser o seu destino. O texto diz que na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Na 4ª vigília da noite. A noite era dividida pelos judeus em 4 vigílias. A primeira vigília de 6 a 9 horas da noite. A segunda vigília de 9 até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite até as 3 horas da manhã. A 4ª vigília de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Jesus foi
ao encontro do seu discípulo na quarta vigília. Jesus chegou por volta da quarta vigília da noite. Jesus não chegou atrasado no mar da Galileia. O seu socorro veio na hora certa. Deus não veio ao nosso encontro, meus irmãos, quando nós desejamos, mas quando nós necessitamos. Os discípulos estavam ali necessitados. Na hora da tempestade, o texto diz que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eles estavam em pânico. E eles olharam aquele vulto, aquela pessoa, pensando: é um fantasma. Com a tragédia iminente, eles jogaram no mar a sua teologia, pensando que Jesus fosse um fantasma. Eles estavam abalados pelo medo. A Bíblia diz que o medo produz tormento. Eles estavam atormentados. Você já correu de medo da sua sombra? Olhou, achou que era alguém e correu? Aí você vai ver, não era nada, era a sua sombra. Era o galho da árvore que projetou o seu corpo, você achou que era uma pessoa. Esta figura só estava o quê? Na sua cabeça. Os discípulos estavam olhando para Jesus pensando que era um fantasma. Entre todo o grupo não houve um único discípulo, nem mesmo Pedro, que era corajoso, que não gritasse: era um fantasma. Bartolomeu, Mateus, André, Tiago, Pedro e todos os demais estavam apavorados, estavam em pânico. É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus andando sobre as águas, não era um espírito desincorporado, não era um fantasma, não era uma assombração, era o Deus, homem encarnado entre eles, andando sobre o mar, porque Ele é o Senhor do céu, da terra, Senhor dos mares. Ele é o eu sou em meio à tempestade. Jesus é o grande eu sou, aquele eu sou que apareceu para Moisés, diz: eu sou o que sou, e eu sou, me enviou a vós outros. Jesus é o grande eu sou, meus irmãos, aquele que existe por si mesmo. Jesus, ele fez várias metáforas de si mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. E antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é aquele que existe por si mesmo. Em outras palavras, Jesus é Deus. As testemunhas de Jeová e algumas outras seitas negam a divindade de Jesus. Alguns chegam a dizer que Jesus era apenas homem. Jesus é Deus homem. E aqui nós podemos ver os milagres que Jesus fez. Ele andou sobre a água e conquistou a gravidade. Se a gente pular ali daquela janela e pular lá embaixo, a gente vai se esborrachar, porque nós não dominamos a gravidade, mas aquele que fez a gravidade, domina a gravidade. Parou a tempestade, controlou o cosmos, o vento cessou, e logo o barco chegou, conquistou o espaço. Jesus, meus irmãos, não livrou os discípulos da tempestade, mas na tempestade. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa, mas na fornalha acesa. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova. Deus não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. E aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência profunda com Jesus, para saber quem Ele é. E Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto revela para nós que Jesus é esse que controla o céu, a terra, os mares, os ventos. Esse é Jesus, o eterno Filho de Deus. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, aqui aprendemos que nas tempestades da vida, nós devemos olhar firmemente para Jesus. Enquanto Pedro fixou os seus olhos em Jesus, ele andou sobre as águas.
Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. E então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Crê, meus irmãos, é olhar para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, e devemos fixar os nossos olhos nele, olhar para ele. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me, salva-me. Jesus sempre, meus irmãos, nos socorre quando na tempestade da vida nós clamamos por socorro. Clame a Jesus. Se você estiver afundando, se você estiver passando por dificuldades, seja na família, no casamento, no trabalho, na sociedade, clame a Jesus. Qual é a sua dor? Qual o seu dilema? O que te perturba? O que te traz pânico, medo, dor? Coloque nas mãos de Jesus. Faça como o salmista, que diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. É o Senhor, é quem nos guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a luz. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olhe para o Senhor, o nosso socorro vem dEle. Coloque a sua dor, coloque o seu medo, coloque a sua dificuldade, coloque a sua aflição, coloque tudo nas mãos de Jesus. E o texto diz que Jesus estendeu a mão e o tirou da água com algumas palavras de advertência. Veja bem que Jesus levou a sua mão e o segurou e disse para Pedro: como é pequena a tua fé, por que você duvidou? Muitas vezes nós duvidamos, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos aquém da vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos e esquecemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Todas as vezes que tiramos os olhos de Jesus, nós naufragamos na fé, nós afundamos, nós submergimos. Além do mais, nas tempestades da vida, Jesus vem para reconhecermos que Ele é digno de adoração. Ele diz que subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ele não é um fantasma, não é apenas um homem, Ele é Deus, homem em uma só pessoa para sempre. Ele não é um espírito desincorporado, Ele não é apenas um profeta, Ele não é apenas um espírito iluminado. Jesus é Deus, homem em uma só pessoa para sempre. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Mas em último lugar, aqui nós aprendemos que Jesus é aquele que se compadece dos que sofrem. O texto diz aí no verso 34, que então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Genezaré está no noroeste do mar ali da Galileia, que havia várias cidades ali ao redor do mar da Galileia, como a cidade de Cafarnaum, como a cidade de Betsaida. Estava ali Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla de sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos, todos os que tocaram ficaram sãos. Em todo lugar, meus irmãos, aonde Jesus ia, em vilas, em cidades ou nos campos ao redor, eles levavam os doentes nas praças, nas ruas, rogando-lhe que os deixasse pelo menos tocar nas pontas do seu manto, e todos os que o tocavam ficavam curados. Não poupemos esforço, meus irmãos, para conduzir homens e mulheres ao conhecimento de Jesus, a fim de serem salvos, a fim de serem tocados por Jesus.
Sem conhecer Jesus, nós não temos a quem recorrer. Nós devemos conhecer Jesus. Nós devemos amar a Jesus. E o texto diz que todos os que o tocavam ficaram curados. A cura vinha da fé em Jesus. A cura não vinha da sua roupa. A cura vinha de Jesus, da virtude que saía dele. E Jesus é quem disse para os sobrecarregados, para os cansados: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. É em Cristo que nós temos o conforto, o consolo e a cura, e a libertação. E outra coisa, toda cura é cura de Deus. Até mesmo quando você passa por uma cirurgia médica, se Deus não abençoar a intervenção, abençoar as mãos dos médicos, o remédio, pode dar um efeito colateral. Até uma aspirina, se você olhar a bula, os efeitos colaterais são grandes. E é por isso que a gente precisa pedir a Deus: Senhor, abençoe os remédios que eu tomo, abençoe a cirurgia que eu vou fazer, o tratamento que eu fizer, porque só o Senhor pode me curar, para que o meu corpo reaja favoravelmente. Jesus, meus irmãos, continua sendo ontem, o hoje, e será para todo o sempre o mesmo. Só nele nós encontramos a bênção da vida, a bênção da saúde e a bênção da salvação. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, confiando na soberania de Cristo sobre todas as coisas. Ele é soberano. O Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Nós devemos confiar na soberania de Cristo sobre todas as coisas. As ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Jesus andou sobre as águas. Os discípulos estavam impotentes diante da tempestade. Todavia, Jesus andava por sobre o mar encapelado, o mar revolto. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Somos absolutamente impotentes para lidar com as forças da natureza. Tempestades, enchentes, terremotos, tufões, furacões, deixam as grandes e as poderosas nações absolutamente impotentes. Vamos olhar para o sul do país. Ali tem diques, os muros de contenção, não impediram as enchentes do Rio Grande do Sul. Apesar de todo o investimento público para que essa tragédia não acontecesse. Mas a força da água, das enchentes, das chuvas, dos temporais que caíram e se abateram sobre o Rio Grande do Sul foram muito maiores do que as contenções e os diques. Assim são os problemas, meus irmãos, que nos assaltam. São maiores que as nossas forças. Mas aquilo que era maior do que os discípulos e que conspirava contra eles, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. As ondas bravias, o vento contrário, tudo estava debaixo do seu controle. Jesus é maior do que os nossos problemas. As tempestades da nossa vida podem estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Jesus. Subindo ambos para o barco, diz o texto que o vento cessou. Quando Jesus subiu ao barco, o vento parou e trouxe aquela bonança e o poder dele, a ponto de todos os adorarem, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ele tem controle sobre tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo o Deus soberano. Mas em segundo lugar, meus queridos irmãos, como viveremos? Agradecendo a Deus por sua graça salvadora. Jesus faz da própria tempestade o caminho para chegar à nossa vida. Ele não apenas anda sobre a tempestade, mas torna a estrada para chegar à nossa vida. Quantas pessoas se convertem na hora da dor, na hora de uma cirurgia, na hora do aperto, na hora da lágrima? Pessoas se chegam a Deus. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus em nosso coração. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
O texto não diz que todas as coisas são boas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele usa até os problemas para aproximar-se de nós. Mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras da alma do que nas manhãs radiosas do fogueiro. As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. O salmista chega a dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Com certeza, meus irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são melhores e mais excelentes do que os nossos caminhos. Jesus pode usar a dor para quebrar a dureza do nosso coração. Quando a gente olha para o estado do Rio Grande do Sul, é o estado mais ateu da nossa federação. É onde tem mais macumbaria do que no estado da Bahia, o estado ateu. E diante da dor, Deus pode estar quebrando a dureza de muitos corações. Deus pode trazer um grande avivamento sobre as igrejas ali no sul do país. Deus pode restaurar aquele estado. A Bíblia diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode sarar aquela nação. Eu vi um ministro da Suprema Corte falando ali do negrinho do pastoreio. Que o negrinho do pastoreio possa nos guiar nas nossas orações. Meus irmãos, o negrinho do pastoreio não pode fazer nada por nós. É Jesus quem pode fazer alguma coisa por nós. É Jesus quem pode fazer alguma coisa pelo Estado brasileiro, pela nação brasileira, para as famílias. É Cristo. Jesus pode usar a dor para quebrar a soberba do nosso coração. O auge da história aqui, meus irmãos, não é o acalmar da tempestade, mas a confissão e adoração dos discípulos: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus usou toda aquela tempestade para que os discípulos pudessem se aproximar mais e mais de Cristo e pudessem confessar que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Porque na primeira tempestade aqui do Evangelho de Mateus, ele chega a dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam quem Jesus era. Mas agora, nessa experiência do barco quase afundando, da tempestade, do vento soprando o contrário, os discípulos viram que Ele tem poder sobre os ventos, sobre os mares, sobre o céu, sobre a terra, sobre a vida, sobre a morte. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso nós devemos agradecer a Deus por sua graça salvadora, porque Ele é quem salva o pecador, Ele é quem tira o pecador da escuridão e pode trazer o pecador para a luz. Ele é quem tira o pecador das garras de Satanás e pode trazê-lo para as mãos de Deus. Ele é quem tira o pecador da idolatria e possa levá-lo a adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Ele é quem tira o pecador do caminho do inferno, para que ele possa estar no caminho do céu, no caminho da vida, no caminho da redenção. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus por sua obra, por sua grandeza, por sua ação soberana, no nome de Jesus. Vamos colocar